Amlodipino ou losartana? Dois dos remédios mais usados para controlar a pressão alta no Brasil inteiro. Se você tem pressão alta, é bem possível que você já tomou um dos dois. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe por que o teu médico escolheu o amlodipino ou a losartana? Você sabe por que o amlodipino, por exemplo, pode inchar o teu pé? Sabe por que a losartana protege os rins de um paciente, mas pode prejudicar os rins do outro? Hoje eu vou colocar os dois medicamentos lado a lado. Eficácia, efeitos colaterais, o tal do inchaço, o risco de angioedema e o que cada um faz com seus rins e a hora certa de tomar os dois juntos. Fica comigo até o final, porque a resposta para a pergunta qual é o melhor, provavelmente não é a que você está esperando. Sou o Dr. Roberto Iano, médico, cardiologista aqui em Indaiatuba. Eu faço atendimento presencial aqui na Clínica Iano e atendo todo o Brasil via telemedicina. Vou deixar o QR Code de agendamento aqui do lado. Vamos começar do começo. Amlodipino e losartana são dois remédios para pressão alta, mas não são a mesma coisa, não funcionam do mesmo jeito. São de famílias completamente diferentes. E entender isso vai te fazer enxergar o teu antihipertensivo com outros olhos, porque a pressão alta não é só uma doença. Cada pessoa tem um perfil, tem idade, tem o estado dos rins, tem diabetes ou não. E é por isso que existe mais de um tipo de remédio. Tem uma lógica por trás de cada escolha do remédio de pressão. E é essa lógica que eu vou te entregar hoje mastigada. Como cada um funciona dentro do seu corpo. Pensa nas suas artérias como mangueiras por onde o sangue passa. Quando a pressão está alta, é como se elas estivessem ali mais estreitas do que deveriam. O coração, então, tem que empurrar o sangue com mais força para vencer esse aperto. E aí a pressão sobe. O amlodipino age direto na parede dessas mangueiras. Ela faz a musculatura da artéria relaxar. A mangueira abre, alarga e o sangue ali passa com mais folga. Aí a pressão cai, porque o caminho ficou mais largo. É o que a gente chama de bloqueador de canal de cálcio. O cálcio é o que faz o músculo da artéria se contrair. O amlodipino segura esse cálcio e o músculo relaxa. Simples assim. Agora, a amlodipina faz uma coisa totalmente diferente. Ele mexe no sistema de hormônios do seu corpo. Existe uma substância chamada angiotensina 2. A angiotensina 2 é uma vilã da pressão alta. Ela aperta as artérias e ainda manda o teu corpo segurar sal e água. Mais líquido na tubulação, mais pressão. A losartana entra justamente aí. Ela bloqueia o lugar onde essa angiotensina 2 age. É como trocar a fechadura de uma porta. A chave existe, mas não consegue mais entrar. Sem a angiotensina 2 agindo, as artérias se relaxam e o corpo então para de segurar tanto líquido. Por isso a losartana é da família dos bloqueadores do receptor da angiotensina. Resumindo, o amlodipino ele abre a mangueira pela parede dela. A losartana desliga um hormônio que aperta a mangueira e segura líquido. Você vê então dois caminhos diferentes aí para chegar no mesmo lugar. É baixar a tua pressão. Mas já te adianto uma coisa, por agir em caminhos diferentes, elas podem até ser utilizadas juntas. Mas isso é assunto aí mais para o final do vídeo. Então segura essa informação. Qual dos dois abaixa mais a pressão? Essa é a pergunta que todo mundo quer responder primeiro. Eu vou ser honesto com você. Os dois são eficazes. Os dois funcionam de verdade. Não existe o mais fraco e o outro forte ali de forma absoluta. Mas existem algumas diferenças. O amlodipino costuma ter uma queda de pressão bem robusta e bem constante. E ela tem uma vantagem que pouca gente comenta. Ela dura muito tempo no corpo. Uma dose única age o dia inteiro. E ela também vai muito bem num tipo específico de pressão alta. Aquela mais comum em pessoas mais velhas, com a pressão sistólica isolada ali muito elevada. A losartana também baixa a pressão de forma confiável, mas ela tem um detalhe. Sozinha, em algumas pessoas, ela pode ter um efeito um pouco mais modesto e pode não cobrir então as 24 horas com a mesma firmeza. Por isso, muitas vezes o médico prescreve então para tomar lá 2 vezes por dia. Então na potência de baixar a pressão, o amlodipino ele tende a ser um pouco mais previsível e mais duradouro então nesse quesito isolado. Mas pessoal, a pressão alta a gente não trata só olhando o número, a gente trata a pessoa inteira. E aí que a losartana mostra algumas forças que o amlodipino não tem. É exatamente isso que eu vou falar no próximo assunto. O inchaço nas pernas que assusta tanta gente. Vamos agora para o efeito colateral que mais gera dúvida no consultório. O famoso inchaço nas pernas e no tornozelo causado pelo amlodipino. Talvez você esteja sentindo isso agora. O sapato aperta ali no final do dia, a meia marca ali a perna, o tornozelo incha. E aí vem o pensamento, será que é o meu coração? Será que são os meus rins falhando? E na esmagadora maioria dos casos, esse inchaço do amlodipino não é água parada ali para o coração fraco, não é rim falhando. Vocês lembram aí que o amlodipino, ele abre as artérias, as mangueiras ali de entrada? Então, ele abre bem essas artérias, mas não mexe com a mesma intensidade nas veias, que são o caminho, é o que traz o sangue de volta. O resultado é que ele aumenta um pouquinho, então, a pressão dentro daqueles vasos bem fininhos ali das pernas.
Aí uma pequena quantidade de líquido pode escapar ali para fora do vaso, pro tecido ao redor. E é isso que incha. Não é o teu corpo retendo ali sal e água ali por doença. É um efeito mecânico, local, a forma como o remédio então dilata os seus vasos. Então você tomar diurético, por exemplo, aquele remédio para fazer xixi, normalmente não resolve esse inchaço, porque não é excesso de água no corpo. Muita gente aí toma diurético aí por conta própria, achando que vai desinchar. Isso só atrapalha. Então não faz isso. Existe um jeito eficaz então de reduzir esse inchaço, justamente associando a losartana, que ajuda a melhorar o retorno venoso e reduzir o inchaço causado pelo amlodipino. E o inchaço do amlodipino, na maioria das vezes, ele é incômodo, mas ele não é perigoso. Depende da dose. Mas se ele for muito intenso, vier de repente, atingir de um lado só, ou vier com falta de ar, aí sim não é um efeito comum do remédio. Você precisa então ser avaliado por um médico. Use o bom senso, mas não entre em pânico com um tornozelo ali levemente inchado no final do dia. E os rins? Quem que protege? Agora, vou falar de um outro assunto que separa também esses dois remédios. É a questão dos rins. E aqui a losartana mostra ser um pouco melhor que o amlodipino. Lembra ali da angiotensina 2? Aquela vilã que a losartana ela desliga? Pois é, ela não maltrata só as artérias do corpo todo. Ela também força demais os pequenos filtros ali que estão dentro dos rins. Com o passar do tempo, em certas pessoas, isso vai desgastando o rim. E quem é que mais sofre com isso? Principalmente quem tem diabetes. Quando a losartana entra em cena, ela alivia essa pressão dentro do rim. E ela acaba reduzindo também uma coisa muito importante, a perda de proteína na urina. Proteína vazando na urina é sinal de que o filtro do rim está sofrendo. E a losartana ajuda a frear isso. Por isso que para muitos pacientes com diabetes, ou com sim já dando sinais ali de desgaste, ela costuma então ser a escolha preferencial. Ela não está só baixando a pressão, ela está protegendo o teu rim a longo prazo. Mas esse mesmo mecanismo que protege, ele exige um acompanhamento. Porque ao mexer na pressão dentro do rim, a losartana pode também mexer nos exames. Então pode dar uma variação ali na creatinina, que mede a função do rim. Pode deixar, por exemplo, o potássio um pouco mais alto. Mas na maioria das vezes isso é leve e controlado. Mas é por isso então que quem usa a losartana tem que fazer exames de sangue de tempos em tempos. Tem sempre que estar avaliando ali os rins e o potássio. Já o amlodipino ele é mais neutro. Ele não tem esse efeito protetor especial, mas também não costuma ser agressivo para o rim. É um remédio então que não pede tanto monitoramento de exames. O amlodipino ele costuma ser tranquilo de usar, mesmo quando a função do rim já não está mais 100%. Viu então que não existe ali o melhor medicamento. Existe o melhor medicamento para cada situação. Quando usar os dois juntos? Muitas vezes, pessoal, a pergunta certa não é amlodipino ou losartana. É amlodipino e losartana, os dois juntos. Essa é uma das estratégias mais usadas no mundo inteiro para tratar a pressão alta. Por quê? Porque eles agem por caminhos diferentes. Um abre a artéria ali pela parede, o outro desliga o hormônio que aperta a artéria e segura o líquido. E aí quando você junta dois mecanismos diferentes, o efeito se soma então de um jeito muito eficiente. Aí você consegue um controle melhor da pressão, muitas vezes com doses menores aí de cada medicamento. E dose menor quer dizer menos efeito colateral de cada medicamento. Quando você associa então a losartana com a amlodipino, ela ajuda a equilibrar a pressão dos vasinhos das pernas e o inchaço costuma diminuir. Ou seja, a combinação controla melhor a pressão e ainda ameniza um dos efeitos colaterais mais chatos, que é essa questão do inchaço. Quando é que o médico decide combinar? Em geral, quando o remédio só não trouxe a pressão ali para o alvo. Ou quando a pressão já está muito elevada lá no início. Nesses casos, já começar com dois medicamentos faz todo sentido. Na maioria das vezes, quando a gente inicia o tratamento antihipertensivo, a gente já combina aí, já faz uma associação ali com dois medicamentos. Funciona muito melhor do que a monoterapia para a maioria dos pacientes. Então vamos fechar respondendo a pergunta do título. Amlodipino ou losartana? Qual que é o melhor? E a resposta é que não existe um vencedor universal. Existe o melhor remédio para cada pessoa. Se o teu caso pede proteção do rim, principalmente com diabetes, a losartana tem um valor enorme. Se você precisa de uma queda de pressão ali mais potente e duradoura e tem aquele perfil mais de idoso de aumentar a pressão sistólica, o amlodipino é excelente. Se você sofre de gota, a losartana tem um bônus de ajudar a reduzir o ácido úrico. Se você esquece dose com facilidade, o amlodipino ele perdoa mais. Mas é lógico que você não deveria esquecer a medicação. Se a pressão é difícil de controlar, os dois juntos podem ser a melhor resposta. Então perceba, a escolha não é sobre qual remédio ali é mais forte, é sobre qual remédio combina com o teu corpo, com a tua história e com seus exames. Isso, só uma avaliação médica detalhada, de verdade, pode definir. Não esquece, esse vídeo é para te dar conhecimento, tá? Para você entender a tua receita e fazer perguntas melhores para o seu médico. Não é para você mudar, trocar, parar medicamento aí por conta própria. Parar o remédio de pressão sem orientação é um dos erros mais perigosos que existem.
A pressão volta a subir calada sem você sentir nada e o estrago vai acontecendo ali por dentro. Então o combinado é esse. Entendeu o tratamento? Agora leva suas dúvidas aí para o teu cardiologista. E se você não tiver, eu estou por aqui para te ajudar. Conhecimento na sua mão, decisão junto com quem te acompanha. É assim que se cuida da pressão do jeito certo. Eu vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.